Bom, estamos no nosso segundo encontro nesta noite e como a gente falou pela manhã, no encontro da noite, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E a gente está aí crescendo como discípulo do Senhor, estamos no ano do discipulado e como discípulos do Senhor a gente precisa entender a palavra, o que o Senhor quer comunicar a cada um de nós. E justamente as parábolas foi uma forma que Jesus usou para se conectar com o povo, para falar com o povo de verdades que estavam no coração do Pai. E à medida que Jesus ia falando, as coisas iam acontecendo na vida das pessoas. Feche os teus olhos, a gente quer orar por você, para que essa palavra ela possa te abençoar, ela possa enriquecer você como discípulo do Senhor, amado dele, plenamente favorecido. Pai, como é bom estarmos nesse lugar. Como diz a tua palavra, esse não é outro lugar onde o Senhor manifesta a sua graça. Sabemos que hoje, Senhor, nós temos o privilégio de andar contigo todos os dias. Mas como é bom, como família, como igreja, estarmos juntos, separando um tempo de adoração, um tempo onde, com qualidade, nos desconectamos de tudo que essa vida tão agitada, às vezes, tenta nos assoberbar e nos conectamos direto contigo. Nós sabemos, Senhor, que quando o teu povo se reúne, coisas maravilhosas acontecem. E nós não temos dúvidas que já através do louvor o Senhor foi quebrando as cadeias, o Senhor foi destronando principados, potestades. E nesse ambiente de cura, nesse ambiente de libertação, nessa atmosfera onde o céu desceu e a terra está fofa, adubada, para a palavra viva que é Jesus. Que no nome de Jesus haja cura nesta noite. Que no nome de Jesus haja salvação nesta noite. Que no nome de Jesus pessoas que entraram aqui precisando de resposta através da sua palavra, as respostas que elas precisam, elas possam encontrar em Jesus. Que o Senhor possa manifestar a sua graça de uma forma pessoal com cada um dos meus irmãos. Em o nome de Jesus nós oramos assim. Em o nome de Jesus nós profetizamos toda sorte de bênçãos, porque nós somos um povo que cremos no Senhor que venceu a morte, no Senhor que foi para a cruz e nos redimiu, no Senhor que foi para aquela cruz e nos trouxe a vida abundante de Deus. Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Então, querido, você que talvez chegou aqui hoje pela primeira vez, a gente quer dizer um pouquinho para você o que são as parábolas. E as parábolas de Jesus são sempre tiradas de realidades que Jesus convivia. Você sabe muito bem, o tempo era outro, as necessidades eram outras, a vida era bem diferente da vida que nós temos hoje, tão agitada, tão tecnológica. E Jesus usava as parábolas justamente, com realidades que ele estava vendo no mundo que ele nasceu, que ele estava ali, e trazendo uma mensagem de vida, contada com o propósito de transformar, de transmitir as verdades espirituais, porque o desejo de Jesus em todo tempo é que você e eu nos conectemos sempre com ele, estando atento ao que ele sonhou e idealizou para nós nessa jornada da nossa vida. E nós só entenderemos isso através do relacionamento, através da comunhão com Jesus, através dessa nossa intimidade. E no capítulo de Lucas,
nós temos ali algumas parábolas, né? E a gente quer fazer um pacote, né, em Lucas 14 e tirar o resumo de cada parábola daquilo que Jesus quer nos comunicar. O Evangelho de Lucas, você já sabe, mas se não sabia, fique sabendo, né? Ele é um evangelho muito minucioso. Lucas era um médico, era um intelectual. Lucas era um cara que escrevia com muita propriedade. E ele está ensinando um retrato único da vida de Jesus, né, dos ensinamentos de Jesus. Ele é detalhista, né? Ele pega as pormenosidades da vida de Jesus e coloca tudo para que a gente possa entender ao ler o seu livro. Assim também o livro de Atos, que também foi escrito por ele. E em particular o capítulo 14 é fundamental para que nós compreendamos o que é a ética cristã. Tema que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Porque nós, quando nascemos de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e fez em você morada. E a partir do momento que você agora é filho de Deus, que você está aqui para representar a Jesus, sendo o próprio Cristo na terra, através dos seus atos, através daquilo que você faz em tudo, na sua economia, no seu trato com as pessoas, em tudo. E a gente precisa saber então que é fundamental a gente internalizar agora o caráter de Jesus, a mente de Jesus, os pensamentos de Jesus, porque o discípulo nada mais, nada menos, ele é um seguidor de Jesus, ele imita a Jesus. E os apóstolos assim ensinaram em todas as suas igrejas que eles chegaram ali, falaram para aquelas igrejas, em todos os lugares que os 12 apóstolos, né, os 12 apóstolos do Cordeiro, começaram a ministrar e a ensinar. Eles tinham essa preocupação, apresentando lições. Então o capítulo 14, ele vai nos falar sobre coisas importantes para que você e eu possamos viver como cristãos aqui nessa terra. As pessoas vão ver em nós o que é o cristianismo. As pessoas, ao estarem conectadas com você, em todo o seu dia a dia, elas vão estar vendo, como diz o apóstolo Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Então a gente vai aprender algumas lições nesse capítulo 14. E no capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 11, a gente tem dentro de uma parábola, né, que eu já disse para você, que é justamente, né, aquilo que Jesus tirava do mundo que ele estava vivendo, das pessoas, daquela realidade, e conta uma lição espiritual. E nesse texto, do capítulo 14, do versículo 11 do capítulo 8 ao versículo 11, a gente vai aprender algumas coisas. E eu vou pedir ao André, que está lá em cima, para projetar para a gente o versículo 11 ao versículo 8 ao versículo 11. Por favor, André. Obrigado. Portanto, todo que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Versículo 12. Assim, era do 8 ao 11, André, por favor. Obrigado. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busques o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidado também outra pessoa, ainda mais digna do que você. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá: dá o lugar onde estás a este. Então, sobre grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado,
dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que quando passar o anfitrião do banquete, te saúde exaltando. Amigo, vem, assume um lugar mais importante e assim será honrado na presença de todos os convidados. Versículo 11. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. E nessa primeira parábola, que é a parábola da escolha dos lugares, a gente tem alguns ensinamentos. Jesus está nos ensinando a importância da humildade, como ela promove você a um patamar de exaltação. A parábola, então, nos convida a refletir sobre como avaliamos o nosso valor e o valor dos outros, e a buscar a verdadeira grandeza através da humildade. E Jesus quer, através disso, nos ensinar a fazer escolhas pautadas na perspectiva do reino de Deus, na visão do reino de Deus. Escolhas essas que vão me abençoar, que vão te abençoar. E Jesus ensina, através da sua palavra, através da sua direção para a gente, que a humildade é uma virtude essencial para a vida cristã, demonstrando que a verdadeira grandeza está em servir e não em buscar exaltação própria. Nos ensinamentos de Jesus, frequentemente ele associava a humildade a uma postura de mansidão, destacando que a humildade não é fraqueza. Ser uma pessoa humilde não é ser uma pessoa humilde, não é ser uma pessoa fraca, não. Mas muito mais é uma pessoa que tem uma força interior, que vai levar ela a reconhecer a grandeza de Deus através da sua vida. E a necessidade com esse reconhecimento que essa pessoa faz em servir ao Senhor, em se doar ao Senhor. A humildade, segundo Jesus, é um reconhecimento de uma condição que nós, como seus filhos, entendemos. Jesus também ensina que a humildade, ela precede a exaltação. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, ele diz assim: aquele que se exalta será humilhado, e aqueles que se humilham serão exaltados. Essa inversão de valores é uma característica marcante do reino de Deus, onde o último será o primeiro e o menor será o maior. Em resumo, Jesus, quando está falando de humildade, ele está nos ensinando que a humildade é uma virtude que se manifesta no serviço, no reconhecimento da grandeza de Deus e na busca pelo bem-estar do próximo. É um caminho para a verdadeira felicidade e para a aproximação de um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Então, nessa parábola, a gente aprende com Jesus a escolhermos sermos humildes. E a verdadeira grandeza vem dessa atitude. E a humildade abre portas. A humildade leva você a ter amigos. A exaltação não é legal. Mas a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha será abençoado. E a lição que nós tiramos para o nosso tempo, um tempo onde as pessoas estão querendo a sua autopromoção, é que é muito bom você esperar que Deus te promova. Porque quando Deus te promove, Ele vai te exaltar. Sabe? E a gente tem visto, nas redes sociais, em tantos lugares, nas conversas,
as pessoas buscando se projetarem, mas que você e eu aprendamos nessa noite como discípulos do Senhor a projetar Jesus através da nossa vida, sendo humilde. Eu não estou dizendo que você não vai estudar, eu não estou dizendo que você não vai prosperar. Não, você sabe muito bem, o Evangelho é prosperidade. O Evangelho, ele vai te alavancar, mas que você, com toda a humildade, repasse a glória para aquele que é devida. A glória é dele. Que você em tudo você possa glorificar a ele. Que em tudo você possa exaltar a ele. A lição que tiramos para o nosso tempo é que a humildade não é apenas uma virtude cristã, mas é uma chave para relacionamentos saudáveis e para o reconhecimento genuíno em todas as áreas da vida. E aqui fica uma dica para você: não feche portas. Portas a gente não fecha, em tudo na nossa vida, nas nossas conexões, nos nossos relacionamentos, na nossa trajetória profissional, em tudo. Que você entre pela porta, entrou pela porta, saia pela mesma porta, com gratidão, com exaltação, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem realizado por você. A segunda lição que a gente aprende também no capítulo 12, no capítulo 14, está do versículo 12 ao 14. Jesus fala do casamento e em seguida ele diz mais alguma outra coisa e ele pega um gancho. No capítulo 14, versículo 12 ao versículo 14, a gente vai ver o que Jesus nos ensinou. Então a primeira lição: seja uma pessoa humilde. Então Jesus dirige-se ao que havia convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convide os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão da mesma maneira convidar-te, e desta forma sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, uma festa, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Uau! Marcos, o que então Jesus quer que a gente aprenda com esse conceito? Porque eu só gosto de convidar meus amigos, né? Eu só gosto de fazer o bem para aquelas pessoas que fazem o bem para mim. E o que Jesus está querendo nos ensinar? Então, anote aí no seu notes, ou depois você faça o seu estudo separado. A parábola então ele quer ensinar sobre gratidão e também humildade na prática da caridade. E a gente, quando olha para Jesus, a gente vê que Jesus estava sempre preocupado com as pessoas, estava sempre preocupado em ajudar as pessoas. Se havia alguém se aproximando de Jesus que precisava de cura, Jesus chegava, estendia as mãos e falava: ó, seja curado, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Se alguém precisava de ressurreição, Jesus teve contatos com várias pessoas que estavam mortas fisicamente, também espiritualmente ele trouxe a vida. E o que a gente aprende com essa parábola é que você e eu somos essa extensão do reino de Deus. E necessitamos então, em tudo, sermos pessoas que praticam a caridade, o amor com ações, o amor ao próximo. Essa semana a igreja foi lá e entregou todas as doações à ONG Mundo Novo. Eu quero aqui publicamente, em nome do Ministério de Evangelismo, agradecer você
que foi lá, comprou o leite em pó, comprou o achocolatado, né? E a gente ouviu, e se você ainda não ouviu, está lá, a gente postou nas redes sociais o agradecimento da ONG, né, dizendo que todos os dias, mais de 300 crianças não têm o que comer, não têm o que beber, são atendidas lá na Chatuba pela ONG Mundo Novo. E como é bom a gente saber que a gente está escrevendo uma história na vida dessas crianças, a gente está tirando, né, a fome, a gente está como igreja suprindo uma necessidade. E eu quero motivar você a ter esse olhar para fora, sabe? Porque a Bíblia nos ensina que quanto mais a gente tem esse olhar para fora, para o outro, não vai faltar o pão na sua mesa. Não vai faltar o achocolatado na sua casa. Não vai faltar nada. Porque na medida que você e eu somos doadores, a Bíblia diz que quanto mais você recebe, quanto mais você é generoso, a generosidade de Deus, ela flui através de você. Então eu quero motivar você, né, a continuar sendo essa igreja. Eu quero aqui publicamente, em nome do Ministério de Missões, agradecer a você. E se você puder, depois entre lá, na ONG Mundo Novo, apadrinhe uma criança. Faça por uma criança aquilo que você pode fazer. E com isso você vai estar tirando criança das drogas, saciando a fome física, porque a fome espiritual, as irmãs que estão lá, que ministram todos os dias para essas crianças, tem visto a glória e a grandeza de Deus, os milagres de Deus, através da ação solidária. Então nós precisamos, como igreja, gente, ter gratidão. O salmista nos pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Eu já disse para você, e eu quero motivar você a fazer isso diariamente. Seja grato. Seja grato pelo sol que você recebe. Seja grato pelo alimento que entra na sua mesa. Seja grato pela esposa que você tem. Seja grato pela cama que você deita. Seja grato. Em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a boa vontade de Deus. Seja grato pela pessoa que está ao seu lado. A gente às vezes aconselha pessoas que estão sofrendo com crises nos seus relacionamentos. E interessante, as pessoas só valorizam depois que perdem. Que coisa doida. E enquanto está tão próximo, não diz um eu te amo, não dá um abraço, não dá um presente, não diz um obrigado, não diz: poxa, que bom que você está ao meu lado. Que bom pelo conselho que você me deu. Mas a gente é tendencioso a fazer o oposto, né? A criticar, a censurar, a reclamar. Mas que você aprenda com Jesus. A escola de Jesus é uma escola que nos ensina a amar. A escola de Jesus é uma escola que nos ensina a agradecer. Agradecer por tudo que Ele está fazendo e vai fazer nessa jornada da sua vida. Porque você é filho dEle, Ele não vai deixar nada sair do trilho da sua vida. Nada. Ele está no comando. E o que você precisa? Se entregar ao capitão do seu barco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então que você aprenda com Jesus, que nós possamos aprender com Ele. Ele nos convida a sermos mais inclusivos e sensíveis às necessidades do outro. E às vezes a gente olha para o outro que está tão distante, né? E eu estou falando para você do outro que está aqui na Chatuba.
ali no município de Nilópolis. Ou talvez você conheça o outro que está na sua rua, precisando de um agasalho, precisando de algo que você pode fazer. Evangelho é vida na vida. Evangelho é externar aquilo que Jesus é. E essa parábola, ela nos ensina isso, gente. Ela nos convida a sermos inclusivos e sensíveis às necessidades dos outros, especialmente daqueles que estão sem esperança, daqueles que não têm ninguém por eles, daqueles que precisam de nós. E essa é a missão da igreja, essa é a missão, sermos essas pessoas que ajudam, que incentivam, que estende as mãos. Uma outra parábola também no capítulo 14, Jesus nos ensina no versículo 28 ao versículo 30, um outro detalhe. Lucas 14, 28 ao 30. Obrigado. Portanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada, zombem de você, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Legal, Marcos, eu pegava essa passagem aí para ter o planejamento financeiro da minha vida. Jesus está me ensinando muita coisa, né? A não comprar nada que eu possa agora, no financiamento, não pagar, né? Porque eu não quero ser envergonhado, eu não quero ser uma pessoa que vai perder o bem, que vai receber, quem sabe, né, um convite para devolver aquilo que eu adquiri. Mas essa parábola também quer relatar muito mais para a gente. Além de calcular os custos, além de dizer tantas coisas, Jesus quer dizer para a gente que tudo na nossa vida requer um planejamento e avaliação. Não só na nossa vida financeira, mas é importante você ter planejamento. Porque quando você se planeja, você consegue alcançar os seus objetivos. Mas a gente vive num mundo, e provavelmente o mundo de Jesus era esse também, onde as pessoas querem respostas imediatas, querem soluções para ontem. Só que a vida cristã é uma vida que você tem uma jornada. Você não pode ficar, né? E a gente às vezes no culto de família, a gente por ser uma igreja de família, às vezes as pessoas vêm assim: eu quero ter a família igual a família do André. Mas você já viu a jornada que o André tem com a Michele? Eu quero ter uma vida igual o Rossana e Simone. Mas você já sentou e conversou com ele para saber a jornada, né? As coisas que eles estão caminhando e crescendo juntos? Então, querido, não projete a sua vida, nem os seus planejamentos com a vida do outro. Dê os seus próprios passos. Planeje você. Não fique olhando o quintal do vizinho. A gente tem essa mania, né? O quintal do vizinho é melhor, a igreja do vizinho é melhor, a rua do vizinho é melhor. Querido, para tudo que se foi conquistado, alguém fez um planejamento. Nada é por acaso.
Ontem as mulheres tiveram aqui um trabalho maravilhoso, abençoaram muitas mulheres aqui no encontro, né, do Collab de mulheres da família da fé de Bangu. Mas para ter aquele evento bonito, caprichado, com certeza o pessoal chegou muito cedo, né? Teve que carregar peso, né, PV? Teve os homens aí para carregar um pesão aí, para a coisa ficar bonita. Teve pessoal da cantina para preparar a mesa bonitinha para o pessoal. Teve pessoal para arrumar, ou seja, houve um planejamento, a coisa não aconteceu assim da noite para o dia. Há alguns dias a Priscila colocou aí na internet a inscrição, vinha aqui, falava com você, gravava vídeo, mandava coisas no grupo de WhatsApp aí das mulheres do Collab de Nova Vida. Aliás, se você não está conectado, tem alguma mulher aqui que não está conectada no Collab de mulheres? Marcos, eu nem sei o que é Collab, então vou te dizer. Collab é um negócio chamado a turma da mulherada. Tem aí aquele QR Code, Fabinho? Fabinho vai postar aí, ó. Pega o teu celular, se você não está, você vai se conectar diretamente com a Priscila. Você pode ficar de pé, Priscila? Fica de pé para frente da igreja aqui. Priscila é a líder das mulheres aqui da igreja. Você vai pegar esse code aqui que o Fabinho vai projetar para você, né? E vai ali escanear. Você pode aí parar um pouquinho, né? A gente está falando dessa conexão, dessa relação, desse planejamento. Se você ainda não está, você vai, ele está procurando lá, então fica atenta, porque quando ele projetar, você pluf, e já fala assim, ó, aí ó, esse é o de Bangu? É o de Bangu? Então, escaneou aí. Se você não está, você já vai entrar. Tem sempre uma palavra de fé, tem sempre uma palavra de vida. Ela vai estar falando para você do brilho. E que negócio é esse, Marcos? Ó, é um planejamento. A mulherada está comprando na Shopee, né? Ou na Shein, ou sei lá onde, né? Elas se conectam lá e falam onde está a fonte. Aquela roupa brilhosa de noite, bem charmosa, né? Porque o congresso de vocês lá no Ribalta é uma casa, ó, caprichada. E a gente quer levar você num ônibus confortável, porque com certeza vai estar sol, um dia maravilhoso, porque quando as mulheres se reúnem, Deus até abençoa. Ontem a estatística era para chuva, e Deus mandou aquele clima maravilhoso para a mulherada estar aqui reunida, né? Isso é o que Deus faz. Então você vai estar lá toda charmosa, brilhando. Além disso, vai ter uma palavra rema para você. Eu ouvi a palavra da Raquel, uau, né? Tá aí, né? Não é da nossa tribo Nova Vida, mas vai estar colaborando lá com a gente. Raquel Lima, né? Então tem uma palavra power. Quem mais, poxa? Tem a cantora Fernanda Brum. Eu amo cantar as canções aqui da Fernanda, né? Então Fernanda canta pra caramba, já foi da Nova Vida, agora ela tem a própria igreja lá profetizando as nações na Barra da Tijuca, vai estar com a gente, né? E vai ter um testemunho de uma jornalista recém-convertida que trabalha na Rede Globo para falar daquilo que Deus tem feito na vida dela, na sua vida profissional. Silvana Ramiro. Então, se eu fosse você, mulher, já escaneava. Não é o brilho. O brilho vai lá fazer a inscrição. Não é isso, Pri? O brilho você vai planejar a sua inscrição. Pode planejar em quantas vezes? 3, 4, 5, 6 vezes, ó, no cartão de crédito. Então, até lá você planejou. Depois você vai entrar no nosso grupo. Projeta aí, Andrezinho, o nosso grupo. Porque a Priscila está vendo um ônibus caprichado, climatizado, para você chegar linda e maravilhosa lá no Ribalta, sem estar suada, né? Sem estar com a roupa amarrotada, porque o ônibus vai estar perfeito para você. Então se planeje. Marido, libera as finanças.
E os homens digam amém. Meu Deus. E os homens digam amém. Isso aí, querido, invista na sua mulher. E planejando, você vai poder fazer, né, as coisas bem feitas. Olha, Simone Rossano veio aqui falar do próximo encontro que a gente vai ter de inverno. Todo encontro de casais aqui é maravilhoso. Quanto você vai pagar? Nada. Fala para um casal aí que está perto de você. Você não vai pagar nada. Gente, você vir num evento, receber uma palavra rema, vai ter comida, não vai, Simone? Aí, vai ter comida de graça, 0800, palavra abençoada. O pastor e a esposa dele, a pastora, vai vir lá de Maricá para ministrar uma palavra rema para o teu casamento. E você vai estar recebendo de graça. Por que, Marcos? Não vou pagar nada. Não vai pagar nada. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Essa é a visão. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Esse é o projeto de Deus para a minha vida. Então, gente, essa parábola ela está falando de uma construção de uma torre. Ela está dizendo, Jesus está dizendo para a gente calcular as coisas. E é o que a gente está fazendo a cada encontro, em cada momento. E Jesus quer que você siga um planejamento. Que você não vá no impulso. Sabe? Tanta gente ferida hoje no reino de Deus porque está indo no impulso. Está indo com a multidão. Mas nem sempre a palavra de fé, a palavra rema está com a multidão. Que você seja um leão, uma leoa. Marcos, por que o leão e uma leoa? Leão e leoa não é induzido pela multidão. Quando precisa, eles andam sozinhos. Mas a multidão, às vezes, nos corrompe. E a gente precisa tomar cuidado. O que está bombando nem sempre é o que Deus sonhou para você. Então se planeje. Lembre-se, a gente pregou de manhã, você tem o Espírito dele dentro de você. Você pode dizer amém por isso. E o Espírito dele que está dentro de você, ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te mostrar o norte, o caminho. Ah, pastor, só tem para as mulheres? Claro que não. Toda sexta-feira tem encontro de homem aqui. Fica de pé, PV. Quem é mais aí da tribo aí, PV? É o Bruno Henrique, não é isso? Vira de frente lá. Eu ainda não sei o nome dele. Tu disse que era Bruno Henrique. Qual é seu nome, meu filho? David. Bruno Henrique, David. E o André, que está lá hoje servindo a Deus, olha, ele é o líder do Ministério de Famílias, servindo a Deus, está lá servindo lá na projeção. Ele vai botar o QR Code, né, do Ministério de Homens, que eu já sei, da Nova Vida, né, que o Fabinho já projetou. É esse aí não. Está lá fora. Está no cartaz. Não, aquele é lá de fora. Eu vou te mandar aquele. Está lá no site. Está no site, o da Nova Vida, Andrezinho, que você mandou para o pastor Renato. Ah, é? Então, beleza. Ainda não está lá fora, porque eu imprimi o papel, esqueci de trazer. Me perdoem, homens. Mas aí o PV vai ficar ali, né? O David, é nome de jogador, né? David, eles precisam de jogadores. Quantos homens aqui jogam futebol? Olha o desespero. Só isso, PV, fique de pé aqui. PV, fique de pé. Quantos homens aqui jogam bola mesmo? Não, jogar e ser bom. O Passacara vai ter um torneio de futebol para os homens de Nova Vida. Você vai jogar com 18 igrejas, meu irmão, né? E eu já disse aqui pro Ancelotti aqui, ó, de Bangu, ó. Falei para ele que eu não aceito pelo menos o terceiro lugar da vaga.
Então você vai precisar sentar ali com o PV. A gente precisa se planejar em agosto isso. Olha, brinca não. Então seguir Jesus, gente, desculpa, é brincadeira, é planejamento. Os homens estão aí se planejando. Vai ter um encontro de homens, vai ter um congresso de homens também. A placa do congresso está aí, não está? O aviso do congresso. Vai ter um encontro de homens, e às vezes a gente fica assim, não, eu vou no encontro da igreja A. Mas a sua igreja tem um encontro de homens. Eu vou, esse aí, ó. Não, esse é o retiro, não tem um encontro? Ainda não tem a arte. André vai providenciar a arte, né? Do nosso encontro de homens, está perto aí, acho que é julho, não é isso? Junho ou julho? 12 de julho, vai ser em Jacarepaguá? Jacarepaguá, anota essa data aí, ó. 12 de julho, é o dia dos homens estar junto. É só homem, gente. A gente joga, a gente canta, a gente pula, a gente faz o terror lá em Jacarepaguá, no bom sentido, né? A gente tira foto com o André. E se você quiser fazer parte, é muito simples, é só você falar com o PV, com o Davidson e com o André. E aí, às vezes, você fica assim, não tenho com quem conversar, não tenho com quem planejar as minhas crises, os meus problemas. Tem homem aí para te ajudar. E a gente sabe muito bem que o homem é muito intra, né? A gente quer resolver tudo sozinho. Só que Jesus não quer que você sofra sozinho. Jesus colocou pessoas para ajudar você, e eles estão aqui, né, de braços abertos, toda sexta-feira, para ajudar você, para ouvir a sua dor, para atender você como homem, né, que precisa às vezes, pastor, eu vou me abrir aí. Olha, posso te falar seriamente, esses cabras aqui, quando você conta um segredo, o que conta em Vegas, morre em Vegas. Não tem essa de botar o teu problema no Facebook ou no Instagram, não. É tudo para que você avance na fé e na graça de Cristo Jesus. E talvez a crise que você está vivendo, o André já viveu, o PV já viveu, o Davidson já viveu. E aí eles vão falar para você, foi tão simples eu resolver esse negócio. E aí vão te dar dica, mas para você está sendo um problemão. Então se planeje, próxima sexta-feira, a estar com esses homens. A gente chama eles de bravo, né? Para ajudarmos uns aos outros. Então a parábola que a gente acabou de ler, ela fala para a gente que seguir a Jesus requer um planejamento cuidadoso. O custo de seguir a Jesus inclui, renúncia. Você hoje renunciou muitas coisas para estar aqui. Pois é. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia. Isso fala de abrir mão. Tanto homem quanto mulheres, a gente abre mão por quê? Porque a gente entende que vale a pena abrir mão de tudo por Jesus. Seguir Jesus exige um compromisso total. Esse é um dos grandes problemas das pessoas. As pessoas não querem se render a Jesus de uma forma total. Mas nesta noite o Espírito Santo nos convida, porque todas essas parábolas, elas vão nos ensinar nesse comprometimento, a termos esse compromisso com o Senhor. E a renúncia de tudo vai fazer com que você alcance a conclusão da sua torre, que é a sua vida.
Em resumo, a parábola que a gente acabou de ler do construtor, ela nos desafia a avaliarmos cuidadosamente os custos das nossas decisões. E lembre-se, você é hoje o resultado de tudo que você está decidindo na sua história. Que as suas decisões possam ser pautadas em Cristo. Nossas decisões e os nossos comprometimentos precisam ser com seriedade, como discípulos de Cristo, buscando nele sabedoria, planejamento, e ele vai nos ajudar a não fracassarmos, mas alcançarmos os nossos alvos e os nossos objetivos. E a última parábola que a gente aprende nesse mesmo capítulo, no capítulo 14, o versículo agora, André, 31 a 33, é a última para a gente encerrar. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra o outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meus discípulos. E o que Jesus quer nos ensinar com essa última parábola? Que a gente precisa fazer mudanças significativas na nossa vida. Jesus não quer desestimular a gente em fazer acordos porque estamos com um número menor. Não, Jesus quer nos encorajar, Jesus quer nos ensinar com essa parábola que mudanças, elas precisam ser feitas na nossa vida. E as mudanças, elas vão resultar aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou conquistar. E mais uma vez Jesus está falando da renúncia. Seguir Jesus requer renunciar outras prioridades e paixões que possam competir com Ele. E lembre-se, Jesus não aceita dividir você com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de você. Jesus, Ele te ama de tal maneira que Ele fala para você assim: olha, me busque em primeiro lugar, busque o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então o que Ele nos ensina? Ele nos ensina que Ele busca ver em mim e você uma paixão por Ele, um amor por Ele, uma devoção por Ele, colocando Ele em primeiro lugar. E isso fala de comprometimento, isso fala de abrir mão, isso fala de relacionamento intenso com Jesus. Isso fala de eu ativar e crescer em fé na minha caminhada. E é crucial avaliarmos os custos do discipulado. É fundamental, como discípulos que estamos nesse ano, falando tanto de discipulado, que a gente precisa entender que todo discipulado tem um custo. O custo do comprometimento, o custo da renúncia, o custo de abandonar o caminho, abandonar o passado e viver o novo de Deus, viver os sonhos de Deus, viver os planos de Deus. E isso é um processo, para que você e eu alcancemos aquilo que Jesus sonhou para nós nessa jornada.
A decisão de seguir Jesus, então, deve ser colocada acima de qualquer outra coisa, qualquer outra prioridade na minha e na sua vida, fazendo uma escolha consciente de que Jesus é a melhor opção que nós temos para a nossa vida. Você lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus chegou para ele assim e para os seus amigos: e aí, vocês também querem me abandonar? Vocês também querem deixar de me seguir? Pedro, sabiamente, ele disse o quê? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Só tu és a solução para a nossa vida. E que você e eu possamos ter essa consciência que Jesus, como Rei e Senhor, Ele está no controle, Ele é a vitória em toda e qualquer situação. Concluindo, e eu peço a banda para subir, a gente aprende com essa última parábola a seguirmos a Jesus com decisão, com comprometimento, com envolvimento. E a minha palavra final a você é: se envolva, participe, se conecte. Essa semana eu compartilhei ainda, não sei se você entrou em uma das nossas redes aí, está lá, todos os QR Codes de todos esses ministérios que têm feito tanta coisa bonita. Ontem o pessoal dos 60 a mais fizeram um trabalho aqui, 8h30 da manhã, sensacional. Pessoal brincando, pessoal pulando, os colaboradores servindo. Marcos, você estava aqui? Não, eu não estava. Porque cristianismo, eu não fui colocado como o guia para estar à frente de tudo. Eu fui colocado como guia para impulsionar você, juntamente comigo, a seguirmos a Jesus. E na medida que a gente segmenta, todos crescem, todos aprendem, todos desenvolvem, todos são abençoados. Todos vão crescendo em graça, em sabedoria. Então quero motivar você a se envolver. E tantas coisas tem para ser feita. Se você é jovem, ou tem um jovem na sua casa de 18 até 30 anos, a gente tem uma igreja de jovens ali do outro lado. Eles estão lá pulando, dançando, tendo um encontro com a visão da juventude. Se você está com 60 a mais, se envolva, né? Printa lá nas nossas redes sociais o QR Code, você vai falar com o Irã, com a Risalva, que são os líderes da felicidade, e você vai estar conectado com tanta coisa boa que está acontecendo. A gente tem aprendido que é no relacionamento que não temos depressão, não temos pensamentos suicida, não temos autocomiseração. Na medida que nos relacionamos, a gente aprende que somos um corpo, somos pessoas que precisamos um dos outros. Olha, Simone vai estar aí esperando você, marido, esposa, no dia 7, venha. Como é que vai ser isso? Venha ver. Pode vir alguma coisa boa, duelo? Claro que sim, por isso que a gente está afirmando para você, vem ver. Mas às vezes a gente fica em casa, e em casa a gente se aborrece, em casa a gente vai lavar mais louça, né? Vai passar mais roupa. Então, a roupa vai acabar, mulherada? Vai acabar? Não. A louça vai acabar? Não. As demandas da casa vai acabar? Também não. Quanto mais mexe, mais tem coisa para mexer, não é? Então, larga tudo lá e fala assim, vamos curtir o encontro de inverno. E aí você vai estar aqui, brincando, se conectando, comendo uma comida gostosa, celebrando a comunhão, fazendo amigos, se conectando com pessoas.
E assim vai nos homens, em tantos outros lugares, porque, gente, isso é o Evangelho, vida na vida. As ferramentas estão aí, as oportunidades estão aí. Assim como Jesus usava as coisas da terra para conectar o céu na vida das pessoas, nós estamos te mostrando o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, e juntos nós somos mais fortes. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro ele disse: esforça-te. E aí você vai ver que a dor que talvez você esteja sentindo, a crise que você estava sentindo, Rossano viveu lá no passado, Simone viveu lá no passado. Eu não vou contar o testemunho da vida deles não, porque é deles, né? Aí você vai ver, poxa vida, é a mesma coisa que eu estou vivendo hoje, é a mesma crise que eu estou vivendo hoje. E aí ele vai te dar a receita, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te dizer como nessa jornada Jesus foi a terceira dobra que ajudou ele e a Simone a chegar onde eles estão. Evangelho é uma caminhada. Hoje, amanhã, depois, um dia de cada vez. Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Vivemos num mundo hoje onde o isolamento tem feito muitos reféns, aonde o isolamento tem feito pessoas se destruírem. Mas no reino de Deus, a gente aprende que juntos, um ao outro, ajudando, a gente não vai ser refém da depressão, do isolamento, da angústia, de nada. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que você está hoje, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo que trouxe você aqui, Ele sabe como você está. Ele sabe como é que estão as suas emoções. Ele sabe como é que está o seu planejamento. Ele sabe de tudo. E se talvez as coisas ainda não estejam como você ouviu Jesus falando ali, você vai dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, me dê graça, frutifica na minha vida, entroniza o teu caráter no meu ser. E sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai dizer para você: estou contigo, não vou te deixar, não vou te abandonar, eis que eu estarei contigo todos os dias. Só olha para frente, olhando para Ele, o autor e o consumador da tua fé. Senhor Jesus, aqui estão os meus irmãos. Eu não conheço, Senhor, a história, eu não conheço como eles estão, como eles chegaram aqui, mas eu sei que eles podem sair daqui hoje com sementes, Pai, porque a Tua palavra é como semente, e nós aprendemos, Senhor, que parábolas são direcionamento que o Senhor nos dá, nos ensinando aquilo que aconteceu no Teu tempo que você esteve aqui na terra, e através desses ensinamentos, o Senhor quer nos ajustar a sermos discípulos eficientes, a sermos homens e mulheres comprometidos com o Senhor, a sermos homens e mulheres que crescem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu não posso fazer aquilo que Tu tens todo o poder para fazer, Jesus. E por isso nós oramos no Teu nome. Nós te pedimos no Teu nome, Senhor, ajusta a vida desse meu irmão.
Ajusta a vida dessa minha irmã, que hoje, através desse resumão, dessas 3 parábolas, ele possa ter recebido mais uma semente para ele e para ela, Senhor, viverem em paz, em harmonia, em graça, em fé, viverem uma vida que realmente o Senhor sonhou para eles, porque a tua palavra declara que o Senhor morreu para que tenhamos a sua vida. E a vida que o Senhor teve é uma vida de paz, de alegria, de amor, de prosperidade, de sustento, de libertação, de coisas extraordinárias. E essa é a minha oração, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, que tudo que precisa, Senhor, ser ajustado, o Senhor ajuste. Que ele também esteja aqui, Senhor, despojado, que ela esteja aberto, Senhor, para desconstrução, porque todas as vezes que eu chego a essa casa, todas as vezes que eu me conecto com a sua palavra, eu aprendo a desconstruir valores, conceitos, desconstruir opiniões do Marcos, para que as opiniões de Jesus possam fazer o Marcos ser uma pessoa melhor, ser um crente melhor, ser um discípulo do Senhor Jesus, semelhante a Ele. E essa é a minha oração, Senhor, que assim seja na vida do meu irmão, que assim seja na vida dessas pessoas que vieram hoje nos visitar, que se elas estão procurando um lar, Senhor, para receber o acolhimento, receber o amor, elas possam, Senhor, ser abraçadas nessa casa, elas possam sentir a tua presença nessa casa, elas possam ser tocadas pelo teu Espírito. Que tudo que o meu irmão precisa, tudo que a minha irmã precisa para essa semana, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, assim seja na vida deles. Nós oramos assim, no nome de Jesus.